Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MGF e mais um vídeo opinativo, porque eu vi que essa playlist estava um pouquinho deixada de lado ultimamente, então eu resolvi retomá-la com as minhas digressões e as minhas opiniões pessoais acerca de uma das personagens mais importantes das crônicas de Game of Thrones e de todo esse universo de maneira geral, e uma das favoritas do público também. Eu estou me referindo, obviamente, à verdadeira e destaque para essa palavra, esse adjetivo, verdadeira Rainha Dragão. Estamos falando de Daenerys Targaryen, a não queimada, a nascida na tormenta, a renascida das chamas e a mãe de dragões. Hoje eu vou falar a respeito de tudo aquilo que eu penso sobre a trajetória da personagem, especialmente nos livros, porque essa é a minha pegada, vocês sabem. E vou fazer as devidas explicações das minhas opiniões sobre ela. Então, naturalmente, esse vídeo conterá muitos spoilers do enredo das crônicas e alguns de Game of Thrones também, portanto eu recomendo cautela e critério ao espectador. E também peço a todos, como sempre, que curtam o vídeo, compartilhem o material com os amigos, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e considerem contribuir de forma mais direta com o meu trabalho desempenhado aqui através do Pix, que é sempre a melhor opção por burlar a burocracia da plataforma, do botão Valeu Demais ou do Clube de Membros. Também peço a todos que deem uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo nos links afiliados de produtos do canal da Amazon. Comprando através de qualquer um deles, vocês estão ajudando o meu trabalho também sem custo adicional. Com tudo isso dito e fora do caminho, comecemos a falar a respeito de minha visão pessoal e de minhas opiniões a respeito de Daenerys Targaryen. Como de costume neste quadro, vou estruturar o vídeo de maneira mais ou menos cronológica, enumerando cada uma das passagens importantes da vida da Rainha Dragão e explicando de maneira mais clara e completa possível meus motivos para apreciar ou condenar cada uma de suas principais ações e decisões, para que tenhamos uma estruturação lógica da vida da última Targaryen. Daenerys já nasceu em um ambiente de turbulência e tragédia, daí sua alcunha Nascida na Tormenta ou Nascida na Tempestade. Tendo vindo ao mundo em Pedra do Dragão durante os momentos finais de sua dinastia centenária no poder, ela não chegou a conhecer sua mãe Rhaella, que morreu em seu trabalho de parto, e ainda recém-nascida foi levada para longe da ilha Targaryen por seu protetor Sir William Darry, o último apoiador verdadeiramente 100% leal aos dragões, para que ela e seu irmão mais velho Viserys permanecessem fora do alcance dos cães do usurpador, Robert Baratheon, que com toda certeza se aproximavam da Ilha dos Dragões naquele exato momento, dispostos a capturar ou mesmo executar os dois últimos filhos de Aerys II. Esse é o primeiro ponto em que posso dizer que realmente posso admirar a trajetória de Daenerys. Desde o começo de sua vida, ela foi uma sobrevivente, sempre em fuga, sempre com medo e sempre apenas um passo à frente dos homens que desejavam aprisioná-la e, presumivelmente, dar cabo de sua vida pelo simples fato de ela ser uma Targaryen. Esse fato me faz admirar a coragem da jovem princesa e a forma como ela usaria as adversidades de sua vida desde cedo para moldar seu caráter e encontrar dentro de si sua própria força, procurando mais tarde em sua vida garantir que outros não precisassem sentir o mesmo nível de pavor e medo que ela própria havia sentido quando era pequena e vulnerável. Seu crescimento se deu circulando entre as cidades livres, após a morte de Sir William e sua expulsão da famosa casa com a Porta Vermelha de Bravos, quando seus últimos serviçais roubaram tudo o que ela e Viserys ainda possuíam e os abandonaram. O príncipe jamais deixou de procurar por apoio para sua causa real e cortejava magísteres, arcontes e capitães mercenários em busca de suas espadas e moedas para defender sua pretensão ao trono, e esses homens por sua vez o ouviam simplesmente por ser ele um potencial ferramenta de poder no contexto dos Sete Reinos, ainda que nem sempre o levassem a sério. Daenerys a tudo observou ao longo dos anos, vendo como Viserys perdeu lentamente sua alegria de viver, em especial após a venda forçada da coroa que fora da mãe de ambos, ocasião em que Daenerys rememoraria mais tarde que o irmão perdeu o pouco da vivacidade e da leveza que ainda possuía, ficando apenas amargurado e rancoroso depois disso. Daenerys, diante disso, jurou a si mesma que jamais permitiria que sua própria alegria e esperança fossem limadas de sua vida como as do irmão haviam sido, e essa determinação em manter sua parte otimista sempre diante das piores adversidades é para mim também um ponto de admiração. A trajetória dos irmãos pelas cidades livres eventualmente os levou até Pentos, onde foram acolhidos pelo magister Illyrio Mopatis, um dos homens mais ricos e importantes da cidade, que lhes prometeu apoio em sua demanda, se declarando como um amigo da casa Targaryen, mas que na realidade apenas vislumbrava os grandes ganhos que poderiam ser obtidos através daquele arranjo.
Illyrio sugeriu a Viserys que sua melhor chance de conquistar os Sete Reinos seria através de uma aliança com o líder guerreiro Dothraki, Khal Drogo, que comandava um exército de dezenas de milhares de senhores dos cavalos, e tal aliança deveria ser firmada através de um contrato nupcial, no qual Daenerys seria oferecida como penhor ao líder guerreiro em troca de seus araques. O arranjo foi adiante, e Daenerys recebeu como um de seus presentes de casamento um grupo de 3 belos ovos de dragão petrificados, mais valiosos que pedras preciosas, do próprio Illyrio, algo que seria relevante mais tarde em seu enredo. Diante desse casamento arranjado, Daenerys deu seus primeiros passos demonstrativos de que, apesar do medo que sentia do selvagem ao qual havia desposado, ela poderia sim ser valente e corajosa, pois eventualmente, através das semanas de viagem através das estepes centrais de Essos até Vaes-Dothrak, a capital dos Dothraki, onde ela seria apresentada às feiticeiras do Dosh Halin, Daenerys aprendeu lentamente a manipular e até mesmo a cativar Drogo, passando de uma noiva corada e assustada a uma verdadeira Khaleesi, a esposa de um grande líder, poderosa e respeitada, mais uma modificação em sua persona que não posso deixar de admirar. Durante seu trajeto, Daenerys descobriu também forças dentro de si para encarar uma outra questão importante que permeava sua vida, sua relação conturbada com Viserys. O irmão era, por um lado, o último parente vivo que ela ainda possuía, e a havia protegido e instruído sobre sua própria tradição Targaryen e sobre a história de sua dinastia, e Daenerys o respeitava e o admirava de certo modo, a princípio. Por outro lado, ele era também mesquinho, cruel, violento e podia rapidamente descambar para castigos físicos diante da menor provocação, algo ao que denominava o despertar do dragão, o que fazia com que Daenerys vivesse sua vida com medo do irmão. Mas isso se modificou durante a marcha com os Dothraki, quando a princesa o desafiou pela primeira vez na vida, chegando mesmo a golpeá-lo com uma fivela de cinto pesada no rosto, e o advertindo para nunca mais voltar a açoitá-la. Daenerys se encontrava então apavorada e, depois do que fizera, ficou surpresa com sua própria ação, mas a partir daquele momento, ela passou a enxergar a verdade sobre o irmão. Ele era, além de cruel e maligno, estúpido e fraco, e não era um verdadeiro dragão, o que fez com que ela não apenas deixasse de temê-lo, como também passasse a ter pena dele. Nesse sentido, ela encontrou eco nas opiniões de Sor Jorah Mormont, o servidor dos Targaryen que viera a eles durante o casamento da princesa, que ficou famoso por dizer que Viserys era menos do que a sombra de uma serpente, ao invés do último dragão, como ele pintava a si mesmo, opinião essa que Daenerys passou a endossar. Quando chegaram à capital e cidade sagrada dos Senhores dos Cavalos, Daenerys já havia se tornado uma mulher confiante e segura em seu lugar como Khaleesi, apesar de sua pouca idade na série e, principalmente, nos livros. Ela foi apresentada às feiticeiras e então encarou um coração de garanhão cru, que comeu inteiro apesar do mal-estar que sentia, para imbuir ao filho que vinha esperando do Khal, Rhaegal, a força para cumprir a profecia das feiticeiras, de que ele seria o garanhão que monta o mundo, uma espécie de figura messiânica entre os Dothraki. Tempos mais tarde, durante uma cerimônia diante de milhares de Dothraki, organizada para celebrar o iminente nascimento do filho do Khal, Viserys adentrou o salão bêbado, empunhando sua espada, algo que era uma ofensa capital naquela cidade, onde nenhum sangue podia ser vertido, e procurou por Daenerys. A Khaleesi tentou contê-lo, mas foi em vão, e Viserys acabou sendo morto por Drogo por aquela afronta, com um punhado de ouro derretido despejado sobre sua cabeça, o que apenas confirmou que Viserys não era de fato um dragão, pois o fogo não pode matar um dragão. Esse momento solidificou a noção de Daenerys de que, daquele momento em diante, ela teria que se valer por si mesma, por ser a última filha do dragão ainda viva, e caberia apenas a si mesma a tarefa de retomar o trono de seus ancestrais, com ela mesma passando a ser a rainha, já que Viserys havia partido, ao menos até que seu Rhaegal chegasse à idade adequada. Isso fez com que ela realmente desabrochasse como uma personagem, e é um dos momentos em que mais a admirei. Ela tentou de tudo para convencer seu marido a seguir adiante com a conquista de Westeros, mas Drogo se encontrava relutante em ir, não acreditando que aquele projeto tivesse algum sentido, pelo menos até que a vida da esposa e de seu filho ainda no ventre fossem ameaçados por um negociante de vinhos que tentou envenená-los, mas foi capturado antes disso. Diante desse atentado, perpetrado em troca de uma promessa de riqueza e poder dada pela corte de Robert I a quem quer que eliminasse Daenerys, Drogo voltou atrás e prometeu que daria ao filho um presente, a cadeira de ferro dos ancestrais de sua mãe, quebrando os castelos dos Sete Reinos e matando os ândalos em suas roupas de metal.
No entanto, durante uma das incursões de Drogo para angariar escravos e recursos para pagar por sua expedição aos reinos, ele foi ferido no ombro, um ferimento ao qual ele a princípio não deu importância, mas que poderia infeccionar, e diante disso, Daenerys pediu que o marido permitisse ser tratado por Mirri Maz-Dur, uma Lhazarena com capacidades curativas, e o marido acabou por concordar relutantemente. A Lhazarena fez recomendações sobre os cuidados com o ferimento, que Drogo prontamente ignorou, e por isso o ferimento infeccionou horrivelmente, e quando sua vida parecia a ponto de se esvair, Daenerys implorou a Mirri que o salvasse, implicando que a mulher talvez conhecesse alguma arte mágica proibida, e ela concordou, demandando seu cavalo para uma espécie de sacrifício ritual de sangue. Daenerys eventualmente desmaiou e, quando acordou, descobriu que o sacrifício em questão não havia sido o cavalo de Drogo, e sim Rhaegal, o filho de ambos, que Mirri de algum modo conseguira fazer terrivelmente deformado e natimorto. A mulher havia feito aquilo para impedir que o garanhão que monta o mundo devastasse mais terras como a sua, e como vingança pelas ações do Khalazar de Drogo em sua terra, o que apenas enfureceu Daenerys, que havia salvo sua vida, em sua opinião. Isso fez com que a rainha, ardendo com o desejo de vingança, posicionasse Mirri na pira funerária de seu marido, para que ela ardesse junto ao corpo de Drogo e junto de si mesma, pois de acordo com um sonho profético que tivera, ela deveria entrar nas chamas com os ovos de dragão petrificados, e contrariando os anseios e os pedidos de todos os seus conselheiros, foi exatamente isso que Daenerys fez. Quando ela emergiu do fogo, estava renascida, a não queimada, e foi prontamente reverenciada por todos os seus subalternos em seu diminuto Khalazar, pois aquele evento só poderia ser descrito como um milagre. Daenerys havia nascido para uma nova vida, sem os medos e as ansiedades da vida antiga, tornando-se uma mulher apesar de seus poucos anos, e essa pura demonstração de poder não poderia passar despercebida por mim. Ela havia renascido do fogo como uma verdadeira rainha. Além do mais, a tiracolo, 3 pequenas criaturinhas aladas haviam renascido com ela, a partir de seus ovos aparentemente sem vida, os dragõezinhos que ela nomearia como Drogon em homenagem ao seu falecido marido, Rhaegal em homenagem ao irmão que nunca conhecera, e Viserion, rememorando o cruel e fraco Viserys. O simples fato de Daenerys ser a responsável maior por ter reavivado os dragões após quase 150 anos de sua aparente extinção, a tornava em um dos maiores símbolos de poder e majestade em todo o mundo naquele momento, e para mim, é uma das razões mais fortes para exercer a verdadeira adoração pela personagem, a rainha Targaryen mais verdadeira e sublime desde Alysanne, a esposa do rei Jaehaerys I. Após seu renascimento, Daenerys angariou a fidelidade incontestável de todos os seus seguidores, incluindo aí tanto Sor Jorah quanto seus companheiros de sangue indicados, Aggo, Jogo e Hakaro, mesmo que estes antes permanecessem relutantes por serem ligados a uma mulher. Daenerys, apesar de sua pouca idade, se tornou a força por trás de seu grupo, e através de sua liderança, eles foram capazes de sobreviver às provações do Deserto Vermelho até chegarem nas ruínas de Vaes Toloho, onde conseguiram se alimentar, tomar água fresca e recuperar algo de sua força, antes de serem localizados pelos 3 enviados da grande cidade de Qarth, nas profundezas do deserto, pois os Qartenos poderosos desejavam ver com seus próprios olhos a maravilha que retornara ao mundo, e por isso desejavam que Daenerys e seus comandados fossem até lá. Essa passagem da obra demonstrou que a força que Daenerys encontrara dentro de si mesma através de seus renascimentos das chamas não era mera bravata, mas sim um elemento real, que a tornou em uma legítima líder, ao invés de uma mocinha assustada e facilmente condicionável, outra característica que me faz ter admiração pela personagem. Ao chegar em Qarth, Daenerys teve sua atenção fortemente disputada pelos grupos de poderosos dali, como os 13, a antiga Guilda das Especiarias e a Irmandade Turmalina, todos interessados naturalmente em cair nas boas graças da jovem que controlava os únicos dragões de que se tinha notícia no mundo conhecido, mas foi na Casa dos Imortais, a sede da Ordem dos Magos de Qarth, que ela encontrou algumas respostas cifradas e, de certo modo, a si mesma. Ela entrou lá sozinha, a convite de Pyat Pree, um dos enviados da cidade, acompanhada tão somente pelo pequeno Drogon, montado sobre seus ombros. E em seu tempo dentro do templo, Daenerys teve uma série de visões sobre vários temas ligados ao seu passado, seu presente e, presumivelmente, ao seu futuro, recebendo diversos avisos em forma de enigmas, antes de ser atacada pelos magos, que desejavam drenar sua energia vital para alimentar a deles próprios, e sua vida apenas foi salva pela intervenção de Drogon, que eliminou a fonte de poder dos magos e permitiu que Daenerys escapasse da casa, que se encontrava também em chamas.
Essa passagem, apesar de ser literal, serve quase como uma espécie de metáfora do terror do desenvolvimento da personagem, que precisou literalmente crescer sozinha após as mortes do irmão e do marido, e que ainda terá diversos desafios assustadores pela frente antes que possa cumprir seus objetivos maiores, de trazer mais justiça ao mundo e de retomar o legado de seus ancestrais. Ainda que essa seja uma interpretação que, até onde sei, é exclusivamente minha, eu penso sim que existe aí uma espécie de alegoria para o desenvolvimento de Daenerys como rainha e como personagem, e o autor quer nos mostrar que a jornada da heroína ainda será não apenas difícil e perigosa, mas também interpretativa, e até mesmo algo difícil de compreender, o que nunca deixa de me admirar. O próximo evento na trajetória da rainha se deu ainda em Qarth, quando ela e Sor Jorah foram observados de forma pouco discreta por um par de curiosas figuras. Um velho de longa barba grisalha e um brutamontes gigantesco e careca. O velho acabou por salvar a vida de Daenerys de um atentado perpetrado a mando dos magos, como vingança pela destruição de sua sede, impedindo que um homem pesaroso ceifasse sua jovem vida, e ele se revelou como sendo Arstan Barba Branca, um enviado de Lírio Mopatis, o velho amigo dos Targaryen que viera a Qarth na companhia do grande eunuco Belwas o Forte para encontrar Daenerys e levá-la de volta ao seu palácio em Pentos, onde ele desejava manter a ela e, principalmente, a seus dragões a salvo. Nesse ponto da narrativa, vemos pela primeira vez uma Daenerys que demonstra a olhos vistos seu poder de autodeterminação. Ela sabia bem que Illyrio, ainda que fosse um amigo de sua casa, estava também mais interessado em seus dragões, tal como os poderosos de Qarth, como os imortais e Sharoshoan Daxos haviam estado. E por isso, e através do aconselhamento de seu bom Sor Jorah, ela se decidiu por não rumar de volta a Pentos nos navios enviados pelo Magister, como ele desejava, e sim tomar um novo rumo, indo em direção a Astapor, na Baía dos Escravos, onde Sor Jorah afirmava que ela poderia encontrar para si a primeira coisa de que realmente precisaria caso desejasse mesmo retomar seu trono, um exército. Ellan tomou os 3 navios de Illyrio sob seu controle, afirmando que, se um amigo rico não podia pôr sua riqueza a seu serviço, ele não valia de nada, e os renomeou como Vhagar, Balerion e Meraxes, os nomes dos dragões do Conquistador, ordenando então que seu rumo fosse traçado até Astapor, onde ela usaria toda a riqueza contida em seus porões para comprar para si um exército dos famosos Imaculados da cidade, tidos como a melhor infantaria de todo o mundo. Essa passagem mostrou a forma como Daenerys havia deixado de ser uma donzela facilmente manipulável e direcionável pelos ditames de outros, e havia se tornado, essencialmente, na dona de seu próprio destino, demonstrando personalidade suficiente para desafiar o próprio Illyrio, um dos mentores de sua trajetória até ali, a provar suas verdadeiras intenções com atos, e não apenas com palavras bonitas. E isso com toda certeza fez com que a personagem crescesse ainda mais em meu conceito. Ela se tornou uma verdadeira rainha dragão, ditando os rumos de sua vida ao invés de tê-los impostos por outra pessoa. Quando Daenerys e seus comandados chegaram a Astapor, eles foram recebidos pelo rude mestre Krasnys Monaklos, que falava apenas a variedade híbrida e francamente feia do valiriano Astapori, um idioma que Daenerys secretamente podia entender por ter aprendido o Alto Valiriano como parte de sua herança familiar, mas que fingiu não conhecer como um ardil para estimular o homem a ser mais sincero sobre suas intenções e sobre o preço que demandaria pela mercadoria, por assim dizer. Isso fez com que a tratativa entre ela e Krasnys fosse intermediada pela jovem escriba Missandei de Nath, dona de uma mente prodigiosa e fluente em vários idiomas, dentre os quais o valiriano Astapori e o idioma comum de Westeros. Daenerys ouviu atentamente Krasnys e suas palavras rudes e zombeteiras, enquanto o homem a insultava, chamando-a com frequência de prostituta do poente, e fazia troça dos modos dos homens de Westeros, embora fingisse ser sempre ignorante, recorrendo à jovem Missandei por sua tradução, e assim ela negociou os termos do acordo. Krasnys disse que ela não tinha ouro e bens de comércio suficientes para comprar todos os 8.000 Imaculados que ele tinha à venda, mas Daenerys se comprometeu, por sua parte, a lhe vender seus bens, os 3 navios, apesar dos protestos do Capitão Groleu, suas outras posses materiais com exceção de sua coroa, e Drogon, o maior de seus 3 dragões, algo com que Krasnys concordou empolgadamente, pois Astapor e as outras cidades Giscari ainda se lembravam dos tempos há muito passados nos quais o Império de outrora fora arruinado pelos dragões valirianos, e ter uma dessas criaturas sob seu poder os tornaria novamente numa enorme força a se ter em conta.
Tanto Sor Jorah quanto Arstan protestaram de forma veemente diante dessa ideia, argumentando que os dragões valiam mais do que qualquer exército do mundo, como ficara provado por Aegon I em pessoa. Mas Daenerys, se mantendo firme mesmo apesar de saber que ambos consideravam que ela cometia um erro por conta de sua juventude, lhes disse que eram sempre livres para lhe revelar o que pensavam a sós, mas que se voltassem a contestá-la na presença de estranhos novamente, iriam rapidamente passar a servir a algum outro senhor. O plano de Daenerys realmente parecia não fazer nenhum sentido a princípio, mas quando chegou o dia do pagamento pelos soldados, a esperta Targaryen fez seu movimento. Entregando as rédeas de Drogon a Kraznys, ela tomou do homem o açoite que servia como um símbolo de domínio sobre os soldados eunucos, que ela sabia que eram tão bem condicionados a obedecer que não questionariam nenhuma ordem de quem os controlasse, com o seu símbolo máximo de poder. E logo depois disso, ela revelou a verdade que calara até aos seus servos mais leais. Afirmando em alto valiriano que um dragão não era um escravo, para o completo horror de Kraznys, ela ordenou que os Imaculados assassinassem todos os senhores presentes à cerimônia e libertassem todos aqueles ainda em correntes, enquanto ordenava a Drogon que derretesse o rosto do negociante de escravos com seu fogo, clamando por liberdade. Esse foi, seguramente, um dos momentos mais lindos e mais enérgicos tanto dos livros quanto de Game of Thrones, quando Daenerys não apenas calou de um só golpe todos aqueles que duvidavam de sua perspicácia, como assumiu em um único movimento o controle e o poder por sobre Astapor, libertando não apenas seus Imaculados, que passaram a servi-la voluntariamente como um exército de homens livres dali em diante, como também todos os outros muitos escravos que haviam sofrido agruras terríveis sob os chamados Bons Mestres de Astapor, o que incluía a pequena Missandei, com que Daenerys simpatizara imediatamente e que lhe fora dada como um penhor de um bom negócio, mas que agora era também livre. Essa jogada foi, para ser bem sucinto, simplesmente brilhante, um dos maiores golpes de mestre da narrativa, e foi feito por uma menina que, nas crônicas, ainda beirava os 15 anos de idade. Realmente sensacional. A próxima parada do agora formidável exército de Daenerys foi Yunkai, a Cidade Amarela, segunda na estrada pela Baía dos Escravos, onde ela se encontrou tanto com o representante da cidade, Grazdan Moeras, que prontamente primeiro a ameaçou para então se oferecer para comprá-la com um suborno, prometendo deixá-la em paz se ela também deixasse a cidade em paz, para continuar livremente seus negócios escravagistas, algo que Daenerys obviamente recusou, como os capitães das companhias de mercenários que vinham sendo arregimentadas pelos Yunkaitas para fazer frente à sua aproximação, já que a Cidade Amarela é famosa por treinar escravos de cama e não soldados, como fora Astapor, e por isso teria pouco ou nenhuma chance contra os Imaculados lutando sozinha. Daenerys deu ao enviado em Yunkaita 3 dias para libertar seus escravos, caso contrário ela atacaria. Ela encontrou então os 3 capitães dos Corvos Tormentosos, Prendon Nagezin, Salor o Calvo e Daario Naharis, e enquanto os 2 primeiros a recusaram bruscamente, o terceiro demonstrou ao menos uma boa vontade em ouvi-la. Depois veio o capitão dos Segundos Filhos, Mero de Bravos, conhecido como o Bastardo do Titã, um homem enorme e desagradável, lascivo e francamente idiota, a quem Daenerys conseguiu convencer a considerar sua oferta de aliança, oferecendo inclusive uma carroça de vinho para que ele e seus companheiros bebessem naquela noite à sua saúde, enquanto ponderavam a respeito de sua proposta. No entanto, mais uma vez, Daenerys pretendia agir de forma esperta e preventiva, atacando Yunkai na calada daquela mesma noite enquanto alguns mercenários se encontravam distraídos e outros bêbados fora de si, e a própria Yunkai se encontrava vulnerável, acreditando que ainda tinha mais alguns dias antes de precisar se defender. O plano de batalha de Daenerys, que foi capitaneado por Sor Jorah, foi um enorme sucesso, e Yunkai foi derrotada sem grandes dificuldades, com a participação dos Corvos Tormentosos, já que Daario havia resolvido sua discordância com seus 2 companheiros, dando cabo das vidas deles e tomando o controle da companhia, que ele aliou a Daenerys. Quando a rainha chegou diante dos portões da cidade, eles foram abertos e uma enorme onda de ex-escravos libertos acorreu a ela, entoando em uníssono Missa, palavra que em Giscari antigo significava mãe, em mais um dos momentos apoteóticos da Rainha Dragão. O próximo passo em seu caminho de conquista e libertação era a cidade de Meereen, a maior e mais rica de todas as cidades da Baía dos Escravos. E em preparação para sua chegada, os grandes mestres da cidade, conscientes de sua missão e do que ela havia feito nas suas cidades irmãs, resolveram armar um macabro espetáculo de boas-vindas, por assim dizer. Eles pregaram os cadáveres de 163 crianças escravas em postes ao longo da estrada poeirenta que levava até a sua cidade, uma para cada milha entre Yunkai e Meereen.
Sor Jorah desejava ordenar que os Imaculados removessem as crianças dos postes antes que Daenerys passasse, para poupar a visão da rainha, mas Daenerys o desautorizou, dizendo que desejava olhar para cada um dos jovens rostos das crianças mortas, para que ela se lembrasse deles quando conquistasse a vitória contra seus algozes e as vingasse. Essa é mais uma demonstração de uma das características mais interessantes e valorosas da rainha, sua noção de compaixão, em especial com aqueles mais fracos e indefesos. Daenerys sempre demonstrou, tanto na série quanto nos livros, ter um coração terno e uma ferrenha noção de defesa dos despossuídos, especialmente daqueles incorrentes, e isso é algo que nós, através da nossa perspectiva moderna, não podemos deixar de admirar, ainda mais quando consideramos o contexto cruel de um universo medievalesco como o das crônicas, onde a violência e a falta de compaixão são geralmente as normas. Em seu acampamento de libertos, que agora elevavam os números de seus comandados para além das 80.000 pessoas no total, Daenerys passeou durante uma noite ao lado apenas de sua serva Missandei, que vinha rapidamente se tornando sua companheira mais próxima, e de Arstan Barba Branca, pois Daenerys acreditava que, como iria andar apenas entre seus filhos, não teria nada a temer, e por isso não se incomodou com uma escolta mais vultosa. No entanto, para sua consternação, havia ao menos uma pessoa ali disposta a lhe fazer mal. Mero de Bravos, que havia se escondido entre seus libertos após a queda do poder entre os segundos filhos, apenas esperando por uma oportunidade para se vingar de Daenerys pelo seu engodo. A rainha provavelmente teria morrido ali se não fosse pela intervenção de Arstan, que demonstrou tamanha perícia com seu mero cajado de apoio, derrotando o brutal mercenário sem dificuldade, que não pôde mais manter sua charada depois disso. Foi a partir daí que Daenerys descobriu que quem se encontrava diante dela era ninguém menos do que Sir Barristan Selmy, o ousado, antigo membro da guarda real de seu pai que havia sido perdoado por Robert I e readmitido na ordem, mas que fora mais tarde dispensado por seu filho Joffrey, e viera a Essos disfarçado para encontrá-lo e colocar sua espada ao seu serviço, percebendo então os erros de seus meios. Daenerys a princípio não sabia como se sentir com relação ao homem, pois ele havia afinal de contas servido ao lado do usurpador, mas considerou seu caso apesar de seu sentimento de traição latente. Ao mesmo tempo, ela descobriu que Sor Jorah, seu bem-quisto conselheiro e líder de sua guarda da rainha, vinha espionando ela desde os tempos em que Drogo ainda era vivo, em troca da promessa de Varys, o eunuco, de que ele receberia um salvo-conduto para retornar a Westeros e à sua terra natal, a Ilha dos Ursos. Daenerys ficou completamente horrorizada com essa descoberta e a princípio não sabia o que fazer com os dois traidores, mas por fim, ela se decidiu por um curso de ação que poderia ser útil ou, no mínimo, poderia tirá-los de sua vista. Ela ordenou que tanto Jorah quanto Selmy liderassem um grupo de valentes libertos e imaculados pelos cavernosos e perigosos esgotos de Meereen, para se infiltrarem na cidade e fomentarem um levante dos escravos dali, que lhes permitiria tomar o controle da cidade de dentro para fora, sem a necessidade de um longo cerco, pois Meereen, como dito anteriormente, era uma cidade bem maior e mais forte do que Yunkai. Para sua consternação, ambos os homens sobreviveram a essa incursão, mas Meereen caiu, de fato, e ela se tornou a rainha da cidade. Seu primeiro ato foi ordenar que 163 grandes mestres vindos de todas as grandes famílias de aristocratas locais fossem capturados e crucificados na grande praça da cidade, como vingança pelas crianças escravas que eles haviam matado, e depois ela decidiu o que fazer com Selmy e Mormont. A rainha encontrou em seu coração forças para perdoar Barristan por seu engodo, e lhe readmitiu em sua guarda, oferecendo a ele uma espada uma vez mais para que ele reassumisse seu papel como cavaleiro a serviço do trono. Com relação a Jorah, no entanto, Daenerys não conseguiu ser tão clemente. A descoberta de sua traição lhe doía demais, pois ela acreditava até então que ele era não apenas seu melhor, mas praticamente seu único amigo no mundo, apesar de não corresponder ao sentimento de paixão do homem por ela. Sor Jorah implorou por seu perdão, mas Daenerys permaneceu irredutível, mostrando que quando julgava necessário, podia ser também implacável, outra característica nela que admiro pessoalmente, e ordenou que Jorah sumisse de sua presença, exilando-o de Meereen e dando a ele até o amanhecer do dia seguinte para ter partido, caso contrário ela ordenaria a Bellas que lhe arrancasse fora a cabeça, e Jorah se viu sem outra opção que não partir, arrasado, para não ser mais visto. Depois de lidar com a questão altamente incômoda, Daenerys conseguiu se acalmar um pouco e até mesmo passou a enxergar em Sor Barristan um confidente e uma fonte importante de informações sobre o passado de sua casa, já que o homem havia servido seu real pai por anos, e sendo membro de sua guarda real, tinha acesso aos seus mais profundos segredos, segredos estes que ele agora afirmava serem dela por direito.
Ele lhe contou histórias sobre Westeros e sobre sua família, e ela até mesmo se arriscou a perguntar aquilo que mais temia descobrir. Seu pai era realmente louco, como as pessoas diziam, ou isso era apenas uma propaganda de difamação de seus inimigos? Contudo, em pouco tempo, Daenerys mudou de ideia e decidiu que preferia não saber, ao menos ainda. Em breve, Daenerys se viu diante de mais um problema sério de ordem política. Ela descobriu que sua rota pela Baía dos Escravos não havia resultado no sucesso que esperava, com Astapor sendo entregue à custódia de um rei açougueiro e Yunkai planejando um levante contra si pelas suas costas. Além disso, quando os libertos de Meereen descobriram que ela pretendia partir para seguir em direção aos Sete Reinos, começaram a pensar que seu plano era o de simplesmente abandoná-los à própria sorte, o que com certeza os levaria a uma guerra civil e os faria voltar às correntes, o que os deixou consternados. Diante disso, Daenerys declarou que não poderia abandonar seus filhos daquela forma, e por isso, ela declarou que ficaria para proteger e governar Meereen como sua rainha, e que Westeros teria de esperar, uma decisão que desconcertou alguns de seus conselheiros, em especial Sir Barristan, mas em sua visão, não havia outro jeito. Isso serviu para demonstrar, em minha visão, a noção forte que Daenerys tem de suas próprias responsabilidades. Outros líderes em seu lugar dispensariam pouca ou nenhuma preocupação com as centenas e milhares de pessoas humildes que foram libertadas, se concentrando muito mais em seus próprios objetivos políticos e de poder do que em manter essa gente pequena a salvo. Mas Daenerys levava muito a sério sua posição como mãe dos ex-escravos, e estava disposta a lutar até o fim por eles, mesmo ao custo de precisar postergar ou de nunca nem sequer chegar a rever sua terra natal com a qual sonhava, pois ela bem poderia vir a ser morta nas lutas que viriam a seguir. Aliás, Daenerys poderia vir a morrer dentro de seu próprio palácio na Grande Pirâmide de Meereen, pois ainda por cima, sua relação com as pessoas mais poderosas da sociedade mirinesa era tensa para se dizer o mínimo. E ainda por cima, existia dentro dos limites da cidade um grupo secreto de assassinos conhecido apenas como os Filhos da Árpia, que havia declarado uma guerra de extermínio contra Daenerys, seus libertos e os nobres mirineses que haviam aberto mão de suas antigas lealdades para seguir a Rainha Dragão, conhecidos como os Cabeças Raspadas, que eram na visão dos filhos os piores traidores. Daenerys ardia com o desejo de se vingar dos assassinos, mas não era capaz de encontrá-los, pois eles matavam e depois recuavam para as sombras, e além disso, os reféns que ela havia tomado de algumas das principais famílias aristocráticas da cidade, que deveriam ser usados como barganha contra esses homens, com suas vidas à mercê de seu comportamento, não eram tocados, pois mais uma vez, a compaixão da rainha falou mais alto, e ela se afeiçoou aos rapazes e moças que haviam sido tomados como protegidos, não conseguindo se levar a assassiná-los. Para além da tensão política, os poderosos de Meereen também estavam descontentes com a falta de ações de Daenerys no que dizia respeito aos crimes cometidos durante a conquista da cidade, em especial por seus libertos, crimes que na visão da rainha mereciam anistia, até por conta dos muitos anos de sofrimento dessas pessoas, o que apenas servira para aumentar ainda mais as tensões dentro da sua cidade. Os dragões da rainha também vinham lhe causando problemas. Crescendo mais e mais a cada dia, Rhaegal, Viserion e Drogon vinham ficando especialmente afeitos a caçar ovelhas nos arredores da cidade, e os pastores donos desses animais vinham até Daenerys demandando uma compensação por suas perdas, o que a rainha concedia, sempre com alguma desconfiança de estar sendo enganada por eles. Contudo, o pior aconteceu quando um homem aparentemente simples dos campos ao redor da cidade trouxe uma pequena trouxa repleta de ossos pequenos e carbonizados. A princípio, todos pensavam que fossem ossos de mais uma ovelha infeliz, mas não demorou até que a horrível verdade fosse compreendida. Aqueles eram os ossos de uma criança, Hasea, que fora caçada e morta por Drogon, a quem o pai de luto chamava de Assombralada. Daenerys ficou escandalizada e horrorizada com a ação de seu dragão, e diante daquilo, ela não teve mais opção. Ordenou que os três fossem capturados e aprisionados nos salões por baixo da Grande Pirâmide, para que não pudessem mais matar nenhum inocente. Rhaegal e Viserion foram presos, mas Drogon conseguiu escapar, partindo da cidade em direção ao Mar Dothraki, permanecendo em liberdade, e não havia nada que Daenerys pudesse fazer quanto a isso. Em um ponto um pouco posterior nos livros, Daenerys foi visitada por dois antigos conhecidos. A Umbromante Quaithe, que veio adverti-la sobre eventos que estavam por vir, sempre de maneira cifrada, lhe avisando para não confiar nas pessoas que ela estava prestes a conhecer, e Sharo-Shuan Daxos, de Qarth, que viera tentar convencê-la a partir para Westeros e parar de interferir no comércio de escravos, pois isso vinha interferindo até mesmo com sua própria prosperidade.
Daenerys ponderou bastante sobre as palavras misteriosas de Quaithe, mas quanto a Daxos, ela o enviou de volta a Qarth com o rabo entre as pernas, lhe advertindo que não seria intimidado ou condicionado novamente, e mostrando que era acima de tudo uma governante segura de suas próprias decisões. Ainda que essa recusa ao poderoso homem tenha significado que, daquele momento em diante, Qarth passaria a apoiar Yunkai em sua guerra contra Daenerys. Para piorar sua situação geral, seu único aliado em potencial, o rei carniceiro de Astapor, Cleon, foi derrotado durante a Batalha do Chifre de Hazzat pelos Yunkaitas, vindo mais tarde a ser morto por seus próprios comandados, o que fez com que Daenerys se encontrasse sozinha contra diversos inimigos que a cercavam. Ainda por cima, sua decisão de não mais liberar seus dragões para a batalha, por medo do que eles poderiam fazer enquanto soltos, fez com que até mesmo os mercenários que a apoiavam trocassem de lado, abandonando sua causa e deixando ela ainda mais isolada. Diante de tantos problemas, Daenerys ouviu o conselho da sábia Galaza Galar, a graça verde do Templo das Graças da cidade, que recomendou que ela se casasse a um nobre do antigo sangue de Ghis, para pelo menos angariar algum apoio e simpatia dentro da cidade, e o homem que ela escolheu, também por sugestão de Galar, era Risdar Zorlorak, rico, poderoso, respeitado e bem relacionado. Daenerys firmou com o homem um acordo. Se ele fosse capaz de deter a orgia de assassinatos dos filhos da Harpia em suas ruas por 90 dias, ela aceitaria se casar com ele, tornando-o em essência no novo rei de Meereen. O casamento de conveniência acabou ocorrendo, pois Risdar foi bem sucedido, mas por debaixo dos panos, Daenerys ainda manteve até o último momento um relacionamento secreto com o mercenário Daario Naharis, a quem realmente desejava, mas que não poderia desposar por ser uma rainha com uma série de responsabilidades. Eventualmente, Daenerys compreendeu que, além de não poder ficar com o mercenário, ela deveria pelo contrário mandá-lo para longe de sua presença, pois seus meios impiedosos faziam com que ela corresse o risco de se tornar um monstro através de sua convivência, e por isso ela enviou o homem com seus corvos tormentosos para angariar a aliança dos homens de Lhazar para Meereen. Diante desse quadro complicado, de uma miríade de inimigos por todos os lados, do bloqueio naval preparado pelos Yunkaitas e seus aliados, que prevenia o comércio naval de Meereen e de uma série de outros problemas em sua corte, Daenerys foi atingida em cheio por mais uma crise. Uma série de refugiados libertos vindos de Astapor chegou à sua corte, falando sobre uma terrível praga que vinha desde a cidade e corria rapidamente para infestar também Meereen, a qual denominavam como a Égua Descorada, uma doença sobre a qual Quaithe havia alertado Daenerys. Quando um fluxo ainda muito maior de refugiados atingiu a cidade, muitos dos quais já infectados, além de famintos, Daenerys foi forçada a endurecer seu coração, e mesmo diante da recusa aos seus próprios filhos, ela ordenou que seus portões fossem fechados para impedir que os refugiados adentrassem Meereen, onde poderiam espalhar a praga, além de diminuir as já minguantes reservas de alimentos preparadas para um cerco, ainda que Daenerys tenha ordenado que seus valorosos Imaculados a acompanhassem na distribuição dos mantimentos de que ela podia dispor para os refugiados do lado de fora das muralhas, para oferecer a eles ao menos um alívio pequeno de seu sofrimento, mesmo que temporário. O coração da rainha sangrava diante daquilo, mas no fim, Daenerys demonstrou que era capaz de fazer aquilo que era necessário pelo bem maior de sua cidade e de seus filhos, mesmo quando era difícil e doloroso, mais um dos motivos pelos quais a admiro. Pouco depois, os Yunkaitas entraram em contato com Isdar, sinalizando que poderiam aceitar uma paz com Meereen e com a rainha, desde que ela lhes pagasse uma vultosa compensação financeira e permitisse que Yunkai negociasse escravos novamente sem sua interferência. E mesmo a contragosto, Daenerys foi forçada a aceitar os termos, pois uma paz agridoce ainda era melhor do que paz alguma, e ela já se encontrava no limite de suas forças naquele momento. Pouco antes do casamento com Isdar, Daenerys foi visitada em sua pirâmide por mais algumas figuras curiosas. Alguns mercenários Westerosi que acabaram se revelando como sendo emissários de Dorne, um dos quais sendo Quentyn Martell, o filho do príncipe Doran, que viera a Meereen para pedir sua mão em casamento, para cumprir um contrato nupcial firmado entre seu tio Oberyn e o velho William Darry muitos anos antes, ainda em Bravos. O acordo original previa o casamento entre Viserys e a princesa Rhianne, a primogênita de Doran e irmã mais velha de Quentyn. Mas com a trágica morte de Viserys em vez de Dothrak, Quentyn esperava substituir a Rhianne, e que Daenerys fizesse as vezes de Viserys, oferecendo o apoio total de Dorne à causa da rainha em troca de sua união.
Daenerys se sentia lisonjeada pelo pedido, mas não desejava aquele jovem solene, e sim o ardente caso com o mercenário Daario. E além do mais, ela havia dado sua palavra a Isdar, de modo que cumpriu seu dever com o Giscari, para preservar a paz entre seus libertos e o povo de Meereen, mesmo que Sor Barristan tenha lhe implorado que reconsiderasse, acreditando que a união com Dorne seria o fator que abriria para eles as portas dos Sete Reinos. Mais tarde, como parte do acordo de paz firmado com Yunkai, ela convidou uma comitiva da Cidade Amarela para dentro da sua cidade, para assinar o termo em si e para celebrar a reabertura das arenas de luta de Meereen, outra condição que Daenerys desprezava, mas que fora forçada a conceder em nome da paz. Uma vez lá, Daenerys detestou cada minuto de sua estada em Dasnak, permanecendo apenas para ser vista pelos populares com suas orelhas de abano, em nome da paz. No entanto, a carnificina foi interrompida por um visitante inesperado, Drogon, que retornara à cidade atraído pelo cheiro de sangue que pairava no ar, e pousou sobre as areias disposto a incinerar qualquer um que o desafiasse ali. Daenerys não teve dúvidas, e demonstrando uma coragem muito grande para alguém tão jovem, ela confrontou seu dragão, que àquela altura já se encontrava bem desenvolvido, com apenas um açoite de comando, conseguindo eventualmente montar em suas costas, após o que ambos levantaram voo e sumiram de vista da cidade, ainda que Daenerys não fosse capaz de propriamente controlar seu rumo. Em breve, ambos se viram de volta ao Mar Dothraki, onde Drogon havia estabelecido seu covil, em uma pequena montanha rochosa que Daenerys apelidou como Pedra do Dragão, em homenagem ao seu local de nascimento. A rainha permaneceu ali durante algum tempo, padecendo de algum terrível desarranjo dos intestinos e sempre com muita fome, por não ser capaz de sequer achar o caminho de volta a Meereen. Até que, após descer do covil do dragão, ela e Drogon foram localizados por um Khalazar Dothraki, que vinha sendo liderado por Jaco, um dos antigos Khos de Drogo, que deveria ter morrido lado a lado com seu Khal, mas que ao invés disso debandara e criara seu próprio Khalazar. Jaco tomou como sua missão levar Daenerys para cumprir seu último dever como a viúva de Drogo, ser incorporada às feiticeiras do Dosh Halin, de modo que ao final do 5º livro, ela se encontrava indo a contragosto de volta para Vaes Dothrak, onde deveria se unir às temíveis velhas Dothraki para passar o restante de seus dias ali, abandonando para sempre suas pretensões de paz, prosperidade para seus libertos e do retorno triunfal ao continente em que nascera. Pois aí está, essa foi a minha visão pessoal devidamente embasada e explicada sobre cada um dos grandes eventos da vida e da trajetória de Daenerys Targaryen, pelo menos nos 5 primeiros livros das crônicas. E agora vamos esperar para ver como vai ser a atuação dela nos 2 últimos, se e quando eles saírem. Ainda tenho um fiapinho de esperança, vamos ver. E agora eu gostaria de saber de vocês o que acharam a respeito da minha visão pessoal sobre essa personagem. O que vocês acharam dos meus argumentos, das minhas digressões e o que vocês pensam a respeito da minha visão pessoal sobre essa personagem. Vocês apreciam Daenerys Targaryen ou têm certos problemas com a personagem de modo geral? Escrevam aqui abaixo suas impressões nos comentários, vamos debater a respeito dessa personagem tão interessante, icônica e importante. Eu agradeço a todos pela paciência, pelo interesse e pelo apreço por aquilo que eu faço. Lembro mais uma vez que curtam, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e considerem as formas diretas de contribuição com o canal que eu expliquei no começo do vídeo, além de darem uma olhada aqui embaixo nos links afiliados de produtos do canal da Amazon. Um grande abraço a todos, agradeço mais uma vez pela audiência e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. E aproveito também para dizer que vem novidade por aí muito em breve, fiquem de olho na aba comunidade porque tem um segundo canal a caminho. Exatamente. Então, grande abraço a todos e valeu!